Olá! Hoje a gente vai mergulhar num argumento filosófico bem provocador, sabe? Um que meio que vira de cabeça para baixo o que muita gente pensa sobre moralidade, sobre progresso e até sobre a natureza humana. Então se prepara, porque a análise de hoje com certeza vai mexer com algumas convicções. E já para começar, olha só essa frase. É uma pancada, né? Uma frase bem forte, feita para chocar mesmo, para fazer a gente parar e pensar. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Vamos desvendar por que o autor pensa dessa forma. Então, qual é a lógica por trás de uma afirmação tão direta assim? Para a gente entender essa crítica toda ao moralismo, primeiro a gente precisa ir fundo na base de tudo. A premissa fundamental, que é uma visão bem particular e, vamos dizer, bastante sombria da natureza humana. E aqui está o alicerce de todo o raciocínio. Essa crítica ao moralismo não aparece do nada, não. Ela está totalmente enraizada numa visão específica sobre o que é ser humano. Uma visão inspirada lá no filósofo Thomas Hobbes. E esse ponto aqui, olha, ele é crucial. Sem entender essa premissa, essa ideia de que a natureza humana é, na sua essência, falha, todo o resto do argumento simplesmente não faz sentido. É o ponto de partida para toda a linha de raciocínio que vem a seguir. O autor trabalha a partir dessa base, sabe? A base hobbesiana, que se resume naquela famosa frase em latim, homo homini lupus. A ideia é que, no nosso estado mais natural, a gente é movido por um alto interesse meio predatório. Com certeza não é uma visão otimista, mas, para o autor, é a única visão realista. E aqui está o pulo do gato. O autor insiste que essa condição é permanente. Não é um problema que dá para consertar com mais educação ou com discursos morais. É simplesmente como a gente é, na nossa essência. E isso tem implicações gigantescas. Certo. Então, se a natureza humana é fixa e egoísta, o que acontece quando a gente tenta pregar moralidade para as pessoas? Bom, segundo o autor, isso não só é inútil, como acaba sendo contraproducente. Vamos ver como essa ideia se desenvolve. E aqui o argumento fica bem prático. E, para ser sincero, bem intuitivo. Pensa bem, quem já quer ser uma pessoa melhor não precisa de um sermão, né? A pessoa já está tentando. E quem não quer, bom, não vai ser convencido por palavras. Então, a pregação moral parece, na melhor das hipóteses, só choveu no molhado. E aqui entra o pior cenário que o slide anterior falou. Em vez de criar pessoas genuinamente melhores, a pregação constante acaba criando um incentivo meio perverso para que as pessoas apenas pareçam melhores. E é aí que surge a performance da virtude, que o autor chama de sinalização moral. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, tem o que o autor chama de cinismo honesto, que é basicamente reconhecer a realidade do homo homini lupus. Do outro, tem a sinalização moral, que ele vê como uma hipocrisia, uma atuação e que no final das contas é muito mais destrutiva para a sociedade. Agora vamos aumentar um pouco a escala. Segundo o autor, essa dinâmica de sinalização moral não afeta só os indivíduos, não. Ela pode literalmente envenenar um movimento inteiro ou até uma sociedade, colocando todo mundo no que ele chama de a estrada da perdição. O ponto central é este aqui. Quando um grupo fica mais obcecado em se sentir moralmente superior do que em resolver os problemas do mundo real, ele já perdeu o jogo. A energia toda vai para a autoparabenização e não para gerar resultados de verdade. O autor descreve um processo que acontece em 4 etapas. Tudo começa com a valorização excessiva do moralismo. Isso leva a um ciclo vicioso de autocongratulação. Esse sentimento de superioridade moral, então, vira uma crença de que eles têm o direito de mandar. E, na visão do autor, esse caminho todo leva ao que ele define como progressismo. A ideologia que acredita que a sociedade pode e deve ser sempre refeita por especialistas morais. Para descrever essa estrutura de poder que é meio difusa e baseada nessa superioridade moral autoproclamada, o autor usa uma metáfora bem poderosa, a catedral. Para ele, não é tipo uma conspiração, tá? É mais um alinhamento de instituições, universidades, mídia, ONGs, que juntas acabam reforçando essa ortodoxia moral e governando a sociedade moderna sem precisar de um poder centralizado. E aqui está a conclusão histórica do autor. Ele argumenta que foi exatamente por dar poder a esse tipo de moralismo, que é a força por trás da catedral, que a era moderna fracassou. É um erro fundamental que, na visão dele, não pode ser repetido. Ok? Então, se o moralismo é o problema, qual seria a solução? A análise não para só na crítica, não. Ela também propõe um caminho alternativo que o autor chama de alternativa realista.
A solução que ele propõe é radicalmente simples: abandonar de vez as tentativas de consertar a natureza humana com sermões. Em vez disso, a proposta é construir sistemas e estruturas que funcionem com a nossa natureza egoísta e não contra ela. É trocar o idealismo pelo pragmatismo puro e duro. Os princípios são bem claros. Primeiro, aceitar a realidade hobbesiana. Segundo, reconhecer que a ordem social é sempre uma negociação tensa entre as regras e o nosso lobo interior. E, acima de tudo, evitar a armadilha de achar que se sentir moralmente superior dá a alguém o direito de mandar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta muito poderosa para refletir. Será que rejeitar o idealismo moral em favor desse realismo mais sombrio é realmente o único caminho? A questão que fica é se essa aceitação da nossa natureza caída é de fato o único alicerce realmente sólido sobre o qual uma sociedade funcional pode ser construída.